Olá a todos, meu nome é Giovanni Marchini, eu sou médico urologista e eu queria agradecer o convite do Marcos Fraga para estar aqui com vocês hoje. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre Novembro Azul e o câncer de próstata. Eu queria agradecer a IMEST por essa parceria. Eu acho muito interessante eles quererem levar essa informação e as campanhas de prevenção da saúde do homem para cada vez mais pessoas. Então, mais uma vez, obrigado, Marcos, e a toda a diretoria da IMEST. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Giovanni, eu sou médico urologista formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu atuo, tenho doutorado e pós-doutorado por essa instituição e ainda trabalho lá. E eu tenho MBA em Gestão de Clínicas e Hospitais pela Fundação Getúlio Vargas. O meu foco de atuação é mais na cidade de São Paulo. Esses são os meus dados. Aqui vocês já podem ver um QR Code e eu coloquei aqui para vocês pelo seguinte motivo. Ao longo dessa apresentação, eu vou apresentar para vocês alguns QR Codes, tá certo? Esses QR Codes, na verdade, vocês podem escanear pelo celular, se vocês estiverem assistindo em uma tela, ou vocês podem escanear no computador. Se vocês estiverem assistindo a apresentação direto no celular, no final da apresentação, nós vamos compartilhar um link para que vocês deem a opinião de vocês sobre a palestra e falem a verdade, se vocês gostaram ou não. Então, eu vou falar um pouquinho sobre câncer de próstata e a saúde do homem. E eu começo apresentando esse gráfico para vocês. Olha que interessante. Porcentagem de óbitos de acordo com o sexo e idade. Aqui homem em azul, sexo feminino em vermelho. E o homem tem uma mortalidade maior em todas as idades, exceto acima de 80 anos. Por que isso? Porque acima de 80 anos existem mais mulheres do que homens, né? Então a mortalidade aqui de mulher aumenta. Mas a principal causa de mortalidade no homem é porque realmente ele demora para procurar ajuda médica e isso leva a um diagnóstico tardio. Para vocês terem uma ideia, 60 a 70% das consultas urológicas dos homens são marcadas pelas mulheres. É a mãe, é a irmã, é a esposa, é a filha que marca a consulta. Parece brincadeira, mas eu tenho levantamentos do meu consultório e os números são esses mesmo, tá ok? Então, a gente tem que mudar isso aqui. Tem que diminuir a mortalidade em ambos os sexos. E claramente existe uma desproporção, o homem se cuida menos. Então, esses aqui são dados do IBGE de 2017. Essa população atual, agora no ano de 2020, já está estimada em 211 milhões. Mas como eles não tinham a divisão em masculino e feminino, eu deixei o gráfico antigo deles. Então a gente pode ver que é bem proporcional homem e mulher. Agora, olha a expectativa de vida. Homem, 72 anos praticamente. Mulher está chegando nos 80 anos no Brasil. Olha que número legal. E o que é importante isso? A gente tem que levar o homem a ter contato com o urologista. Lembrar que eu falei que são as mulheres que acabam levando os homens. E não precisa mais ser assim. As gerações mais novas já procuram a gente com mais frequência do que as gerações mais antigas. E a gente está aqui para tirar as dúvidas, angústias, e aí, o urologista tem que ser visto como um amigo do homem, um amigo do tratamento especializado e da prevenção das doenças do homem. Apesar que um terço até 50% do nosso consultório é composto por mulheres, tá? Isso muita gente não sabe, né? É o urologista que trata os cálculos renais, os tumores urológicos em mulher, então tumor de bexiga, de rim, as incontinências urinárias. Mas o Novembro Azul ele foi criado para promover a saúde do homem e para levar um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas eu não vou aqui nessa apresentação falar só de câncer de próstata. Eu sempre falo isso para meus pacientes. A próstata pode dar problema de duas formas: o câncer e a doença benigna. E a gente tem que lembrar que a doença benigna, que é a HPB, né, hiperplasia prostática benigna, ela é até mais prevalente que o câncer de próstata. Mas não é para ela que a campanha do Novembro Azul foi criada. Então vamos começar pela campanha do Novembro Azul, câncer de próstata. Como que se faz o rastreamento do câncer de próstata? Do ponto de vista prático, a gente faz o PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal. Vocês podem ver na figura aqui que a gente faz o toque retal porque ele é a única forma de acessar a próstata. E como dá para ver aqui, a gente não consegue acessar a próstata inteira. A gente acessa a parte posterior dela. É lógico que pressionando a próstata contra a bexiga e contra a parte óssea, a gente consegue ter uma noção se existem mais nódulos ao longo dessa glândula. E dá para ver que a próstata engloba o canal da urina. É,
lembrar o seguinte, a gente tem que esperar ter sintomas para fazer o rastreamento? Não. O rastreamento é exatamente nos pacientes que não têm sintomas, tá? Quando o paciente desenvolve um sintoma e ele é diagnosticado com câncer de próstata, mais de 95% das vezes esse câncer é um câncer avançado. Quais são os sintomas de doença de próstata? Sangramento na urina, dificuldade para urinar, jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, ardência para urinar. O paciente pode começar a ter dor pélvica, dor na bexiga, dor na parte óssea, dor até no reto. Se o tumor de próstata já for metastático, ele pode ter dor óssea, então dor nas costas, dor em qualquer osso do corpo. Então, quando a gente descobre um câncer de próstata e o paciente está com muito sintoma, a imensa maioria das vezes esse tumor já saiu da próstata e já não é mais curável. Então, o rastreamento ele é feito exatamente para a gente fazer o diagnóstico antes dessa fase. É por isso que vocês têm que entender. Não esperem ter sintomas para procurar o urologista. Muitas vezes, se o sintoma for pelo câncer de próstata, o diagnóstico está sendo feito tarde demais. Agora tem um outro motivo, né? Esse é um primeiro e bom motivo para não esperar ter sintoma. Agora, outro bom motivo é que os sintomas urinários que eu citei, eles não são exclusivos do câncer de próstata. A doença benigna também causa eles. E se você deixar para fazer o diagnóstico baseado nos sintomas, ou você vai estar fazendo o diagnóstico errado, ou você vai estar fazendo o diagnóstico do câncer numa fase avançada. Quando um desses exames vem positivo, então quando o toque está normal, mas o PSA vem elevado, ou quando o PSA está normal, mas o toque está estranho, está suspeito, né, um nódulo, aí a gente parte para uma biópsia de próstata. A biópsia é feita com um ultrassom por via transretal. Existe uma tendência mundial que se faça pela musculatura perineal para evitar passar o probe do ultrassom no intestino, porque teoricamente é uma área contaminada, né? Então, mas a rotina mundial ainda é fazer a biópsia por via transretal guiada por ultrassom. Hoje em dia até a gente ajuda com a imagem da ressonância magnética, mas um PSA suspeito ou um toque suspeito, a gente parte para uma biópsia. Uma pergunta importante que eu faço para vocês: o rastreamento do câncer de próstata impede o câncer de próstata? Não, não impede. Por que impediria, né? Você ir no urologista todos os anos, fazer um toque e um PSA, um exame de sangue, como é que isso vai te levar a não ter um câncer? É diferente de uma prevenção igual a parar de fumar para o câncer de pulmão. Parar de fumar para não desenvolver uma doença a gente chama de prevenção primária, né? A prevenção do câncer de próstata no rastreamento do Novembro Azul, ela é secundária. O que é isso? É você tomar uma atitude, uma medida para que você não impeça a doença de acontecer, mas que você identifique numa fase tão precoce que permita que você trate sem deixar grandes sequelas e sem que o paciente morra dessa doença. Então, trate numa fase inicial com alta chance de cura. Então, isso é importante, né? Às vezes os pacientes, a gente acompanha por anos o PSA, e às vezes o PSA vem meio estável, aí de repente de um ano para outro dá um pico, e a gente pede uma biópsia e vê um câncer, e o paciente fica super chateado, fala, nossa, doutor, eu nunca imaginei que vindo no urologista todo ano eu poderia ter um câncer de próstata. Isso é uma falha nossa, não é uma falha do paciente, né? O indivíduo que está ali na nossa frente, a gente tem que conscientizar ele que estar todo ano fazendo o exame não impede o tumor de aparecer. Só vai garantir que, caso o tumor apareça numa infelicidade, que a gente faça o diagnóstico precoce com mais de 95% de cura, tá? Se é feito nesse diagnóstico precoce. Aí eu pergunto para vocês, essas campanhas, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, elas funcionam? E a gente tem dois indícios claros que a campanha funciona para o rastreamento, né? Será que os homens procuram mais ajuda, as famílias procuram mais ajuda? Então, dois indicadores que a campanha Novembro Azul funciona. Primeiro, o número de diagnósticos de câncer de próstata aumenta muito em novembro e dezembro. O número de biópsias aumenta e o número de diagnósticos aumenta. Eu pergunto para vocês, o câncer de próstata ele tem uma incidência maior nesses meses? Por que seria assim? Não tem nenhum sentido. Então, na verdade, a incidência é estável. A diferença é que em novembro e dezembro a gente está fazendo mais diagnóstico, tá?
E o segundo indício é esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta do Google Trends, mas nada mais é do que você olhar essa ferramenta permite que você investigue por termos, e aqui eu coloquei câncer de próstata em azul e próstata em vermelho, e a gente consegue avaliar o volume de busca dentro do Google dessas palavras. Isso aqui é uma ferramenta livre que a gente pode usar. E a gente pode ver aqui que nos meses de novembro, olha o pico de volume de busca pela palavra próstata e câncer de próstata. Os dois se acompanham. Então, claramente existe um benefício da campanha, a população se conscientiza sim, e infelizmente essa curva cai. Né? Então, em dezembro, janeiro, as pessoas já param de procurar. Ou porque já foram no urologista, ou porque esqueceram, a campanha passou e a pessoa acabou não se mobilizando para ir no médico. Mas que a campanha funciona, funciona. Mais gente vai no urologista, mais gente é conscientizado e mais diagnóstico se faz numa fase precoce, graças a Deus. Olha aqui o gráfico de incidência de câncer de próstata. Ó, acima de 85 anos, a grande maioria dos homens tem câncer de próstata. O que significa? Que todo homem, praticamente, que viver 100 anos, vai ter um câncer de próstata. Isso não significa que o homem vai ter problema desse câncer. Significa só que é um câncer muito prevalente com a idade. Eu acabei não comentando, mas o que é o câncer? O câncer, na maior parte das vezes, é uma mutação genética em que a célula ela perde a capacidade de se autodestruir. As nossas células elas se replicam muito, ainda mais as células de glândulas, né? E quando a célula se replica e ela vira defeituosa, ela tem um mecanismo que a gente chama de apoptose, ela se mata, ela se autodestrói. O câncer é quando a célula tem uma mutação, ela nasce defeituosa e ela perde a capacidade de se autodestruir, ela se prolifera de forma indeterminada, de forma irrestrita, e ela vai crescendo, crescendo, e a gente tem que tentar combater isso. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais tempo a gente tem para que os tumores se formem. E mais mutações aconteçam e maior a chance de células defeituosas. É uma coisa matemática. O câncer de próstata, ele é muito prevalente. Ele é, inclusive, tirando o câncer de pele não melanoma, que é um câncer que nunca entra nas classificações aqui, porque ele é absurdamente mais prevalente que todos nos dois sexos, tirando do câncer de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais comum de todos no homem. Isso aqui são estimativas para esse ano, 65 mil novos diagnósticos, novos homens com diagnóstico do câncer de próstata. Olha quanta gente no Brasil sendo diagnosticada. E, se Deus quiser, a maior parte desses diagnósticos são em fases curáveis da doença. Mas qual que é uma prova de que esse câncer ele ainda mata muito? Os dados de mortalidade. O câncer de próstata no Brasil, ele só perde para o câncer de pulmão. Tirando o câncer de pulmão, ele é o câncer que mais mata no Brasil. Tá? 13% dos óbitos totais de câncer são por câncer de próstata, dados um pouquinho mais antigos aqui, que a gente não tem dados mais novos, tá? Do INCA. Mas isso mostra que, mesmo a gente fazendo o diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico está sendo em fases tardias. Provavelmente, num próximo levantamento do INCA, se Deus quiser, a gente vai ver que esses números vêm caindo. Tá? Seria o resultado a longo prazo das campanhas. E olha que interessante, aqui a mortalidade pelos cânceres nos Estados Unidos. Na década de 80, a mortalidade pelo câncer de próstata chegava a 40 para cada 100 mil habitantes. E foi aqui que foi inventado o PSA. Então, tem muitos médicos generalistas que às vezes discutem com os urologistas o real valor do PSA. E a verdade é que desde que o PSA foi inventado, mais pessoas fazem o PSA, mais pessoas fazem o diagnóstico numa fase precoce, e o resultado disso é que a mortalidade vem caindo. Esses aqui são dados da Sociedade Brasileira de Urologia, e eles estimam que 1 em cada 6 homens no Brasil vai ter câncer de próstata, e infelizmente 1 a cada 36 homens morrerá dessa doença. Então, essa aqui é de uma campanha do ano passado da Sociedade Brasileira, para conscientizar os homens, que os homens saiam dessa estatística. Em que idade que é mais prevalente o câncer de próstata, né? Então, esses aqui são dados americanos, mas a média de idade ao diagnóstico do câncer de próstata é 66 anos.
E é por isso, é por esse motivo que a gente começa o rastreamento numa certa idade específica. Hoje a gente começa o rastreamento com 50 anos em todos os homens, tá? Até alguns anos atrás esse número era 45. Hoje não, hoje é 50 anos. Isso é recomendação da Sociedade Americana de Urologia que a brasileira segue. Então, a partir dos 50 anos, todo homem tem que fazer o PSA todos os anos e o toque retal todos os anos. E acompanhar isso ao longo do tempo, né? A curva do PSA é muito importante. Mas nós temos duas exceções aqui. Quando o homem tem um antecedente familiar de câncer de próstata, então quando o homem tem um pai, um irmão, um parente de primeiro grau com câncer de próstata, a gente tem que antecipar o rastreamento. A gente antecipa para 45 anos. E outra situação que tem que antecipar o rastreamento é na população negra. Por quê? Por causa desse outro gráfico aqui. A incidência de câncer de próstata nos negros é maior e tem uma maior prevalência de cânceres mais graves. Então, para pacientes que têm, pessoas que têm, do sexo masculino, que têm antecedente familiar de câncer de próstata e indivíduos da raça negra, a gente antecipa o rastreamento a partir dos 45 anos. É lógico, eu tenho um paciente de 30 anos que acompanha no meu consultório há 5 anos, está com 35, vai fazer 40, está nesse meio do caminho. Se junto com os exames de rotina dele eu quiser pedir um PSA, eu não estou fazendo mal para esse paciente, até para ter uma noção do PSA basal, mas não precisa começar a fazer o toque ainda. Então, o PSA no consultório, se o paciente pede, a gente faz, não tem grandes problemas. O que a gente diz é que é muito recomendável que se faça em todos os homens acima dos 50 anos, o toque e o PSA, e se tiver antecedente familiar ou se for negro, acima dos 45 anos. E lembrar que os asiáticos têm uma incidência menor, tá? Mas não é por causa disso que a gente deixa de fazer o rastreamento, tem que fazer rastreamento em todo homem. Vou passar um pouquinho para o tratamento agora, né? Então, uma vez feito o diagnóstico de um câncer, a gente sempre tem que partir para o estadiamento. O que é isso? É determinar se aquele câncer está restrito àquele órgão ou não. No caso da próstata, quando o PSA não está acima de 10, quando no toque o tumor não parece ter saído da próstata, a gente não precisa fazer tantos exames. A gente geralmente faz uma ressonância magnética da próstata e às vezes uma cintilografia óssea. E esses exames mostram, dão indícios para a gente se o tumor saiu da próstata ou não. Tá? É lógico que tem caso, isso é caso a caso, varia um pouquinho, mas dificilmente passa disso. Tá? Então, quando o câncer de próstata já saiu da próstata, quando os exames mostram que o PSA está estourado, ou no toque dá para ver que a próstata está bem endurecida, tá sem o limite lateral palpável dela. É quando a gente faz os exames de imagem, vê que tem metástase óssea, metástase nos gânglios, aí a gente perdeu a chance de cura. Isso não quer dizer que a pessoa vá falecer rápido, muito pelo contrário. O câncer de próstata é um câncer muito indolente, então mesmo os cânceres metastáticos, a gente consegue dar uma boa sobrevida para as pessoas. Vive às vezes 10, 15, 20, até 30 anos, tá? Agora, quando o câncer está restrito à próstata, e lembrar que no rastreamento a grande maior parte dos diagnósticos ela é feita nessa fase em que o câncer está restrito à próstata, está bem pequeno, aí a gente passa para o tratamento numa intenção curativa. E o tratamento do câncer de próstata tem sempre 3 fatores que a gente chama de trifecta, que é a cura do câncer, manter a continência urinária e manter a potência. Se o paciente tem um câncer muito inicial, a gente pode fazer uma coisa que chama vigilância ativa. Tá? A vigilância ativa nada mais é do que você repetir a biópsia todos os anos e o PSA. Isso a gente usa para tumores muito de baixo grau. Quando o paciente está do outro lado da curva, quando o tumor já saiu da próstata, aí a gente faz o tratamento paliativo para controlar os sintomas. Então nós usamos um controle hormonal. O câncer de próstata ele se alimenta da testosterona. Então para tratar ele, para bloquear o crescimento dele, a gente dá um hormônio. Então se vocês encontrarem com uma pessoa tomando hormônio por câncer de próstata, é porque esse câncer provavelmente já saiu da próstata. Então a gente corta isso, infelizmente cortando a testosterona, a parte sexual do homem cai muito, dificilmente ele consegue continuar tendo libido e relação sexual e ereção, mas a gente controla o tumor de crescer. Então isso é para quem deixa para fazer o diagnóstico muito tardiamente, ou para quem
fez um tratamento curativo e, infelizmente, o tumor retornou de forma agressiva depois do tratamento curativo. Mas lembrando, a maior parte dos homens hoje vai para o tratamento curativo. E aí nós temos duas opções de tratamento curativo. A primeira opção é a radioterapia. A radioterapia, ela queima a glândula prostática e, consequentemente, o tumor que está dentro da próstata. É uma máquina, o paciente faz 36 sessões, geralmente, numa dose cumulativa de radiação, 36 sessões sequenciais, para tentar queimar esse tumor. Quando que a gente faz a radioterapia? Geralmente em quem não tem condição de fazer uma cirurgia ou naqueles pacientes em que não aceitam nenhum risco de ficar com incontinência urinária ou impotência. Não que a radioterapia não possa dar isso. Ela pode dar e quanto mais anos passa depois que você fez a radioterapia, maior a chance disso voltar a acontecer. Então, depois de 10 anos da radioterapia, por uma continuação desse efeito da radioterapia na próstata e nos nervos em volta da próstata, não é infrequente da gente ver os pacientes ficando impotentes e até incontinentes. E a radioterapia tem alguns inconvenientes. Primeiro, ela pode dar muito sintoma urinário, inclusive com sangramento na urina, sangramento nas fezes, sangramento no esperma, tanto na fase aguda quanto depois de muitos anos, tá ok? Outro inconveniente, o PSA, ele não é tão simples de acompanhar depois da radioterapia. Então, vamos supor que o paciente fez o diagnóstico do câncer com um PSA de 4,5. Depois da radioterapia, o PSA vai caindo, 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 mas ele não zera. Então ele atinge um platô, um basal. E é a partir desse basal que eu tenho que acompanhar o paciente. Falo, olha, senhor João, o seu PSA chegou em 2 e agora ele não pode subir mais. Ele está em 2 a 6 meses. Então esse é como se fosse o seu zero. Então não tem um zero específico para todo mundo. Tá? E o terceiro ponto, que é um pouco complicado também, é o seguinte. Se você tem uma recidiva do câncer depois de uma radioterapia, então você fez a rádio, o PSA caiu, e o paciente ficou bem 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, mas de repente o PSA volta a subir, o tumor está voltando. E se a gente identificar que o tumor está voltando na próstata, você não pode fazer radiação de novo, porque a gente já dá a dose máxima. Então você tem que tentar, às vezes, operar essa próstata irradiada. E tudo que é irradiado no nosso corpo vira uma cicatriz, uma carapaça lá dentro. Então é uma cirurgia que é factível, mas ela tem muita morbidade. A chance de você conseguir preservar o nervo, ou preservar bem a bexiga, ou soltar o intestino dessa área, é uma cirurgia muito diferente de uma próstata que não teve radiação. É uma cirurgia mais complicada e que o índice de complicações é maior do que numa cirurgia virgem de radioterapia. Então vamos passar hoje para o tratamento que é o mais moderno, é o que a gente mais faz, tá? Então, nos pacientes que têm o câncer muito inicial, que nem eu falei, então um Gleason 6, poucos fragmentos na biópsia positivos, um PSA bem baixinho, a gente pode fazer a vigilância ativa, que é fazer a biópsia e o PSA todo ano, tá? E o toque todo ano, para ver se o tumor não está mudando de cara, né? Se ele ficar mais agressivo, tem que tratar. Agora, mesmo para o Gleason 6, ou para o Gleason 7, 8, 9 ou 10, então tumores até mais agressivos, mas que estão restritos à próstata, a gente ainda tem a intenção de curar o paciente. E a cirurgia que é feita é a prostatectomia. Esse é o nome técnico para a retirada da próstata. A gente tira a próstata e as vesículas seminais. Ela pode ser feita por vídeo, ela pode ser feita na técnica convencional aberta, que é a mais antiga, e hoje o que a gente mais faz é essa, é a técnica pelo robô. Então dá para ver aqui, o paciente fica deitado, a gente acopla, é como se fosse uma cirurgia por vídeo, mas com os braços do robô, e o cirurgião, a gente fica no console fazendo a cirurgia. E a grande vantagem dessa cirurgia é que você tem uma visão 3D e você tem muita destreza nas pinças do robô lá dentro, que são bem minúsculas, com uma magnificação grande de imagem, então você consegue soltar melhor os nervos na lateral da próstata, para que você consiga tentar preservar. Então, na cadeia de gânglios e de nervos que passa aqui rente à próstata, é o estímulo que vai aqui para o canal da urina e para o pênis para que a pessoa mantenha a continência urinária e a relação sexual. Então, na cirurgia robótica, a gente consegue fazer uma preservação disso melhor do que numa cirurgia aberta, tá? Então, essa cirurgia é a cirurgia padrão para câncer de próstata
restrito à próstata. Eu trouxe aqui para vocês, se vocês estiverem assistindo numa tela ou no computador, vocês podem escanear esse código. Senão vocês podem entrar nesse meu site aqui. Eu tenho um podcast e todos os episódios do podcast estão dentro do site. Chama ourologista.com.br/podcast/episódio 4. É um episódio em que eu entrevistei um paciente meu que eu operei de câncer de próstata. Então, eu queria mostrar isso para vocês porque é diferente vocês ouvirem de mim e vocês ouvirem do paciente, tá? Então eu vou passar um pedacinho curto para vocês aqui. Qual o termo ou a palavra que o senhor usaria para descrever o sentimento nessa época do diagnóstico? Olha, eu fiquei apavorado. Nessa entrevista de hoje, vamos discutir todos os aspectos. Então aqui eu entrevistei esse paciente, eu perguntei tudo para ele, tudo que ele sentiu antes, quando ele fez o diagnóstico. Nesse podcast eu tento trazer o lado do paciente, não o lado do médico, né? Então, em vez de ficar dando esses dados todos que eu trouxe para vocês, quem tiver curiosidade de ouvir essa entrevista na íntegra, é uma entrevista bem completa. E eu trouxe para vocês o finalzinho da entrevista, que eu pedi para ele deixar uma mensagem para quem está ouvindo. E essa foi a mensagem que ele deixou. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu também nunca te fiz. Dá até um pouco de receio, mas eu quero que o senhor responda abertamente, tá? Se o senhor pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa no tratamento? Não, nada. Eu não mudaria absolutamente nada. Eu só posso dizer que como eu já fiz, né? É fácil você falar depois que você já fez, mas se eu não mudaria absolutamente nada, nem vírgula. O meu tratamento foi muito bem planejado, ele foi muito bem executado e dentro desses parâmetros eu hoje me sinto, vamos dizer, pleno. Então dá para ver que com a cirurgia robótica hoje o paciente sente muito pouco a cirurgia, né? Ele fica 2 dias internado, em pouco tempo depois que tira a sonda ele já recupera a continência urinária. Depois de 3, 4 semanas já começa a retomar a vida sexual dele. Esse é o pós-operatório que a gente mais vê no consultório. Lógico que tem vários fatores que influenciam isso. Isso não acontece, não tem esse benefício para todo mundo. Mas queria mostrar para vocês hoje que não precisa ter medo do diagnóstico. Tem que ter medo de diagnosticar numa fase tardia, né? Porque aí a gente nem tem chance de fazer esse tratamento. Aí tem que passar para hormônio, ou radiação, ou raspar a próstata para abrir o canal porque está muito fechado e dar hormônio junto. Então, não percam a oportunidade de fazer o rastreamento para nunca chegar num ponto de ter que fazer um tratamento só de controlar a doença e não de curar. Qual o termo? E eu queria agora fazer uma rápida apresentação sobre o outro problema que é muito comum da próstata, que é a doença benigna, que é essa parte final da apresentação. Eu só queria trazer para vocês aqui, é uma coisa muito curiosa no consultório, né? Ó, bexiga, o canal da urina passa dentro da próstata. A próstata é o canal da urina aqui nessa parte posterior, né? Então, quando a próstata aumenta, ou mesmo sem ela aumentar, quando ela é muito justa no canal, ela dificulta a saída de urina. E aí, o que acontece? Olha a prevalência da doença benigna histológica, então pacientes, pessoas que faleceram e foram analisadas as próstatas dela por outros motivos, com 80 e 89 anos, ó, todo mundo tem a próstata um pouco alterada. E aqui a prevalência clínica de vários estudos. Então olha a incidência de doença benigna de próstata, ela é altíssima ao passar da vida. Então todo mundo vai ter um pouquinho de crescimento de próstata e todo mundo pode ter, que nem eu falei anteriormente, alguns focos isolados de câncer, mesmo que sejam cânceres que não sejam diagnosticados, cânceres que nunca vão trazer problema para aquela pessoa. O que a pessoa sente de sintoma? Sintomas de armazenamento, de esvaziamento e piora da qualidade de vida. Que exames que a gente consegue, eu vou destrinchar isso aqui um pouquinho. Que exames que a gente costuma pedir? O PSA, a gente também faz o toque retal e costuma aqui associar um ultrassom de rins e vias urinárias e próstata. E o que a gente chama de sintomas irritativos? É a ardência para urinar, que é a disúria, polacíuria, urinar vezes em excesso, urgência, aquela sensação de ter que sair correndo para ir no banheiro, senão parece que vai vazar a urina, nictúria é acordar à noite para urinar. E quais são os sintomas obstrutivos?
jato fraco, a urina fica gotejando, aí no final da micção parece que não soltou tudo, e às vezes até tem incontinência urinária paradoxal, a bexiga está tão cheia que fica vazando urina e a pessoa não consegue urinar sozinha. Então lembrem, esses sintomas são de próstata, não são de doença maligna. Então não fiquem esperando ter esses sintomas para procurar urologista. Começou a ter, ou passou de 45 anos, vá a um urologista. Quais são os fatores de risco para a doença benigna? Idade avançada, que nem eu já mostrei. Só o fato de você ter testículo, né, pelo fato de produzir testosterona, aumenta a incidência. Raça negra, obesidade e hereditariedade. Como que faz o tratamento de doença benigna hoje? Hoje, a grande maioria dos homens a gente controla com medicação. Esse aqui é a finasterida, é o remédio mais antigo, a gente usa menos hoje, mas ainda usa, é a finasterida ou a dutasterida, que são os inibidores da 5-alfa-redutase. Eles diminuem um pouquinho o tamanho da próstata, mas eles demoram para fazer efeito. Então hoje o remédio mais usado é esse, a tansulosina ou a doxazosina, que são os alfa-bloqueadores. Eles relaxam a próstata, para o canal da urina ficar mais aberto. E os anticolinérgicos, para aquelas pessoas que têm acordam muitas vezes à noite, ou às vezes tem muita polaciúria, vontade de ir no banheiro toda hora, às vezes a gente associa essas três medicações. Mas aqui eu trouxe para mostrar para vocês que a grande maior parte dos homens hoje, o tratamento é feito com remédio. Quando que não pode fazer tratamento com remédio? Quando que a gente passa para o tratamento cirúrgico? Quando o paciente, o remédio não está mais fazendo efeito, ou quando ele tem complicações do remédio ou complicações da doença. Então, quando ele começa a formar pedras na bexiga, dilatar o rim, ter sangramento ou infecções urinárias de repetição, aí está indicado fazer a raspagem. E o que é a RTU, ressecção transuretral de próstata, que a gente chama de raspagem? Nada mais é do que o paciente dormindo, a gente entra com um aparelho pelo canal da urina para não ter que fazer corte, e a gente vai lentamente raspando esse tecido de dentro da próstata. Então aqui eu estou entrando por dentro do canal da urina, dá para ver direitinho aqui, um lateral da próstata, outro lateral, e dá para ver que a entrada para a bexiga está bem curta. E aí a gente passa essa alça que eu uso para raspar, é uma alça com bisturi elétrico, tá? E o resultado final da cirurgia é isso aqui, ó. Vários fragmentos, porque eu vou raspando, vou tirando esses fragmentos ao longo da cirurgia para tentar deixar o canal bem aberto. E aqui fica bem claro para vocês, ó, a raspagem é como tirar o miolo do pão, a casca do pão fica lá. Tá? A gente só tira a próstata inteira, como eu falei anteriormente, naquela cirurgia radical robótica, né? A gente nunca mexe aqui na periferia da próstata, onde passam os nervos de ereção e continência, quando a doença é benigna. A gente sempre deixa a cápsula prostática. Eu trouxe mais um depoimento para vocês aqui. Um paciente meu que tinha infecção de repetição, que enrolou bastante para operar, apesar da minha recomendação, ele teve alguns problemas pessoais tal, que foram totalmente justificáveis, né, para segurar a cirurgia, e em um momento que ele estava melhor na parte pessoal e familiar e controlado das infecções, a gente operou ele. Quem quiser escanear aqui tem o episódio na íntegra, e no meu podcast aqui no meu site no episódio número 10. Olha, quero deixar assim, se alguém tiver interessado e isto que eu vou dizer servir, é que não esperem o tempo todo que eu esperei para fazer esse procedimento, porque as vantagens são muito maiores do que aquelas que a gente tem enquanto fica esperando e decidindo se vai fazer o procedimento ou não. Isso é muito comum depois de fazer a raspagem. Às vezes a pessoa tem medo, né? As pessoas têm medo de vir no urologista descobrir um tumor, e a maior parte das vezes o que está levando eles a terem sintoma é a doença benigna. E a gente tem que orientar que a doença benigna, no tratamento, não tem risco de perda de ereção e de perda da continência. A gente vai lá, abre o canal, faz a raspagem, ou se a próstata for maior, eu vou mostrar, a gente faz uma cirurgia aberta ou por vídeo, e o paciente começa a urinar que nem quando era adolescente. E o que a gente sempre ouve no consultório é: eu deveria ter feito antes. Então não tenham medo de ir no consultório e fazer esse diagnóstico. A maior parte das vezes vai tratar com medicação. Se precisar operar, o resultado é muito bom. E por fim, eu queria dizer para vocês que para próstatas muito grandes, acima de 80, hoje a gente usa quase o limite de 150 gramas, até 150 dá para fazer pelo canal. A gente faz uma cirurgia aberta, que a gente entra por dentro da bexiga e a gente enucleia, tira o núcleo da próstata com a mão, de forma manual ou por vídeo, né?
aqui é um exemplo que eu fiz, uma próstata de 300 gramas de um paciente meu do consultório. Aqui mostrando a próstata para vocês, ela sai lisinho, ó. Ficou a cápsula, a gente tira todo o miolo da próstata. Bom, pessoal, eu queria agradecer de novo a presença de todos que estão vendo, e eu queria deixar de novo o convite para vocês preencherem esse formulário. Se vocês estiverem vendo isso numa palestra, num slide no computador ou num projetor, é só escanear com a câmera de vocês isso aqui e preencher o formulário. Isso vai gerar também uma lista de nomes para as empresas conferirem quem fez a palestra. E se vocês não conseguirem, a gente vai mandar o link para vocês, caso vocês estejam vendo do computador ou do celular e queiram clicar direto nesse link, também funciona. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui de novo, quem quiser contato comigo, aqui é o meu Twitter, mas quem quiser contato pelo site é www.ourologista.com.br/contato. Quem quiser me mandar um e-mail, a gente está aberto à disposição para qualquer esclarecimento. Mais uma vez, obrigado.